Eu quero ler as Escrituras, vocês podem acompanhar. Deuteronômio, capítulo 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Abibe é o mês de abril. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Repetindo, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Diga comigo. No lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. O verso 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, quer dizer, em qualquer lugar, que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Podeis assentar? Nós estamos vendo Deus ordenando a Moisés que passasse esse estatuto para o seu povo, Israel, que era para eles relembrar da Páscoa e comer-se da Páscoa no lugar que o Senhor escolhesse. Olha bem, no lugar que o próprio Deus elegesse. Não era para sacrificar, vamos dizer, adorar a Deus em qualquer lugar, mas no lugar que ele haveria de prover. Então há um lugar. E nós simplesmente devamos procurar, conhecer e encontrar este lugar e firmar neste lugar. E não se arredar dali nem para a direita e nem para a esquerda. Eu sei que há muitos homens, grandes homens, que gostaria de ser este lugar. Gostaria de ser este ponto de atração, este alvo, para receber congratulações, elogios, adoração. Há muita gente que é doente por isso. É doente. Que gostaria de ser este lugar. Então faz com que procura fazer coisas para ser a atração, reunir pessoas após si, não é certo? Mas um verdadeiro servo de Deus, ele nunca age com este propósito. Pelo contrário, tudo que ele faz, ele tributa honras ao seu Deus. Porque ele sabe que ele é humano. Ele não é nada. E se ele é alguma coisa, é pela graça de Deus.
é pela graça de Deus. Muitos ocupam dons que Deus lhe deu. E antes de usar este dom para o povo, sem querer faturar em cima deste dom para si próprio, procuram usar do dom para se projetar, para colocar a si mesmo em eminência e buscar até mesmo um posto. Entende? Buscar um lugar de ser, como diz, a cereja do bolo. Não é certo? Mas você nunca deva olhar isto. Para isso, você tem que ter discernimento. E quando o homem fala muito de si mesmo, e se projeta e procura atrair para si as pessoas, eu quero te dar um conselho: fuja desse camarada. Ah, mas ele tem um dom. Use o dom, mas não se envolva. Porque o dom veio de Deus, mas não se envolva com aquela pessoa. Com a sua doutrina, com seus pontos de vista pessoais e assim por diante. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele nunca vai querer ocupar um lugar que pertence a Deus. Mas a Bíblia nos diz que a besta, o falso, se assentaria no trono de Deus querendo parecer Deus. O diabo é que procurou: eu serei como Deus. Quer dizer, eu quero adoração. Eu quero reverência. Eu quero montar o meu arraial. Ter as pessoas sujeitas a mim. E vocês saibam de uma coisa: não existe pastor de pastores. Só há um pastor de pastores, Jesus Cristo. Não é certo? Nós podemos olhar no livro de Atos, homens de Deus como Paulo, ele rejeitou a adoração. Sim, ele rejeitou a adoração. Atos capítulo 14, quando ele estava em Listra, em sua primeira viagem missionária, diz a Bíblia: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamava Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Já deram o nome de um dos seus deuses para Paulo e Barnabé, Porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. O sacrifício era adorar. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertam dessas vaidades ao Deus vivo
que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. E aí, vocês vejam, Paulo endereçou a fé daquelas pessoas, não para si, mas para o Deus vivo. Não é por Deus operar sinais através de quem quer que seja, de um dos homens, um dos seus filhos, que faz com que essa pessoa tenha poder. O poder pertence a Deus. Davi diz, por 2 vezes ouviu o Senhor dizer, o poder pertence a Deus. Então não é por uma pessoa discernir o segredo dos corações, que é um sinal profético, mostra que essa pessoa tem capacidade própria. Tem capacidade própria para fazer de si mesmo o que ela pensa. Porque se Deus retira a sua mão, não vai discernir nada, as suas orações não serão respondidas e não se verá manifestação de nenhum dos dons. Então aqui está Paulo. Quem foi Paulo? O apóstolo e profeta para os gentios. Vamos dizer, o maior de entre os homens, a ponto que todos os pastores, evangelistas, profetas que haveria de vir no futuro, basearia sua vida em Paulo, seu ministério. Em Paulo. Por isso, irmãos, nós vemos a autoridade que este grande apóstolo tinha. Seu ministério havia evidências de maravilhas. E ele chegou a dizer, Deus julgará o mundo através do meu evangelho. Isso é algo tremendo para um mortal dizer. Mas Paulo era tão seguro naquilo que ele cria e pregava, que ele diz, mesmo se o anjo descer lá de cima, falar contrário a isto, ou mesmo nós tentar amanhã ou depois mudar a coisa, seja anátema, não vos mova. Então veja, o meu Deus julgará o mundo através do meu evangelho. Então aí está a base da igreja, o fundamento da igreja, colocado pelos apóstolos e profetas de Cristo. Mas nenhum destes procurou usurpar o lugar de Cristo. E nenhum destes aceitaram, quem quer que seja, lhes colocar na posição que compete a Deus. Às vezes o homem não procura, mas as pessoas ao redor procuram. Isto fizeram com o nosso profeta. Mas ele nos diz na era de Laodiceia que maravilhas acompanharia este ministério a tal ponto que as pessoas o confundiria pensando que era o Cristo. E muitos procurariam adorá-lo. E nós vemos na mensagem a semente da serpente, como que é? A serpente ferida. Ele conta no sonho que foi picado, mas ele tinha sangue forte, não fez nada. Mas eu não sei se outros têm sangue forte. Quando tentaram fazer dele, você é Jesus Cristo, fazer dele um Cristo Brenner, fazer dele Jesus Cristo. Aquilo foi como uma punhalada no seu coração, que ele disse, se fosse inimigos eu riria, mas é pessoas amigas que faria qualquer coisa. E ele até mesmo foi caçar, mas vendo a sua fragilidade, até pensou que podia se matar, suicidar, porque ele disse, eu prefiro chegar diante de Deus como um covarde
do que como um anticristo. Então vocês observam que nenhum verdadeiro homem de Deus aceita isto. E se ele mesmo não procura este lugar, ele não vai aceitar que outros venham lhe colocar neste lugar. Entende? Ele não vai aceitar. Por mais justificativas, especulações, mas o verdadeiro homem de Deus, ele sabe o que ele é, e a quem ele serve, quem é o seu Deus. E hoje nós vemos, como disse o profeta, que este espírito estaria no meio da noiva. Esse espírito de endeusar o homem. Mas lemos aqui que o homem de Deus não aceita isto. Pedro também, em Atos capítulo 14, quando Cornélio mandou chamá-lo, porque o anjo disse, Cornélio, manda chamar Pedro ali em Jope, e ele haverá de falar palavras de salvação. E quando Pedro chegou ali, Cornélio, olha bem, se ajoelhou diante dele. Foi se ajoelhando diante dele. Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Olha o que disse Pedro. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Aleluias. Então, vocês observem, mesmo um anjo do Senhor. Eu creio que existe, como diz, aqueles anjos que tem, faz a sua representação. A representação profética. Como Elias tinha o seu anjo. Também o profeta, nosso profeta, ele tinha o seu anjo. Ele diz, ele não é Jesus Cristo. Ele é um mensageiro enviado de Deus para mim. João teve aquele anjo que lhe mostrou, revelou o Apocalipse. E no final das contas, o que fez João depois de tudo? João quis prestar uma adoração a ele, mas o que disse o anjo, Apocalipse 22, 22, verso 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido isto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Adora a Deus. Ele é a fonte a qual nós devemos sempre chegar e beber dela e viver para ela e por ela. A fonte é Deus. Por isso, nós encontramos dentro das Escrituras, Deus dizendo que Ele escolheria um lugar para fazer habitar ali o seu nome. E neste lugar, devemos encontrar com Deus e adorá-lo. Então, irmão, se você não está neste lugar, você está jogando a sua alma no inferno, adorando a Deus em vão.
E nós devemos ter o cuidado e pedir a Deus, rogar ao Senhor para nos mostrar e nos firmar. Devemos permanecer neste lugar e nada mais. Respeitamos os homens de Deus, mas a nossa salvação e adoração e reverência e tudo deva ser prestado a Deus. E no lugar que Ele escolheu, não que o homem fez, não que o homem escolheu. Só isto já deixa de lado tudo que é religião. Batista, Assembleia, Metodista, Pentecostal, Luterana, todas as denominações, ou todo grupo organizado. Porque há grupos, eles dizem, não somos uma denominação, mas são organizados. Entende? Então, veja vocês, não é uma doutrina o lugar. Eu creio nisso, eu vejo assim. Não é este lugar para adorar a Deus. O lugar para adorar a Deus é em uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esta pessoa, vocês sabem quem é? Quem é esta pessoa? E o Verbo se fez carne e habitou nesta pessoa. Por isso que essa pessoa se torna Deus. Nunca se deve dizer, Deus se encarnou em fulano ou beltrano. Você tem que usar a linguagem correta. Deus se manifestou. Deus se manifestou. Não é como disse um certo mestre, entre aspas. Tem muita gente que lhe segue. Come nas suas mãos. Que Joquebede, a mãe de Moisés, embalava a palavra encarnada. Que Maria fazia isto, aí está certo. E que ela, a mãe do irmão Branham, embalava, quando ele era bebê, a palavra encarnada. Um ministro tem que saber o que ele diz, o que significa. Porque se é dizer que se encarnou, se tornou um, e essa carne se torna Deus. E por dentro das Escrituras só vemos um lugar onde Deus se encarnou e derramou nele toda a sua plenitude. Foi manifestada nele, Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pelos homens, por quem ele se manifesta. Como disse Paulo, que eles glorificavam a Deus em mim. Paulo não está dizendo, eles me glorificam a mim, mas glorificava a Deus, por Deus ter aquele vaso por onde eu podia trazer o ensino, a revelação, os sinais, prodígios. Vamos agradecer a Deus pelos talheres que usamos para comer, pela xícara que usamos, pelo copo que usamos para beber. Vamos agradecer a Deus por tudo, pela água que bebemos, entende? Que vem através daquele cano, daquele homem, por aquele meio. Mas o que mata a tua fome e a tua sede não é o cano, não é a xícara, não é os talheres.
É a comida, irmãos. É alimento. Então, o que é o Ilha Brana? Nada mais do que um instrumento na mão de Deus. Merece a honra, tudo, mas porque Deus se manifestou ali. Fora disto é fanatismo. Fora disto é fanatismo. Porque o lugar que Deus escolheu, vou ter que resumir. Como disse Deus, eu escolherei um lugar. Então temos que achar esse lugar. Vemos que a samaritana, discutindo com Jesus, que o lugar era ali. Porque ali adoraram a Deus os profetas, os patriarcas. O que disse Jesus para ela? Mulher, não é aqui nem em Jerusalém, porque Deus é espírito e importa que os que lhe adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, não é um lugar físico, não é esta denominação, não é esse sistema feito por homens, não é o catolicismo. Estamos sobre Pedro. Jesus diz sobre esta pedra. Não, Pedro nunca pôs os pés em Roma. Irmãos, Deus, Ele escolheu um lugar. E todos os tipos da Bíblia nos apontam para este lugar. Olha a Páscoa, que era uma sombra, um tipo da libertação de Israel do Egito, que aponta para Cristo, que nos libertou do pecado e da morte e da condenação. Não é certo? 7 dias adorarás o Senhor, guardarás a festa que representa as 7 eras da igreja. Não comereis pão levedado. E no final do 7º dia havia a santa convocação, que é uma abertura de uma nova etapa espiritual. Será o arrebatamento. Será o arrebatamento. O cordeiro da Páscoa, olha o tipo, tinha que ser puro. Não podia ter mancha, não podia ter legume, não podia ter defeito nenhum. Quem é que não tem falhas? Me conta, qual a religião, qual homem, qual mulher que não seja um pecador? Não esteja manchado como as paredes do inferno. E o cordeiro tinha que ser puro. O próprio inimigo de Jesus olhou para ele, examinou, julgou e disse: não vejo nenhuma culpa nele. O cordeiro tinha que ser guardado durante 4 dias. E no dia que o povo apresentava os seus cordeiros ali, Jesus também foi apresentado e Pilatos disse: não vejo nenhuma culpa nele. Qual a religião que não tem falhas? Qual o homem que não tem suas falhas? Por que você quer colocar a confiança, o teu destino eterno, na mão de um homem ou de um grupo de homens? Seja papa, seja bispo, seja quem quer que seja. Um homem como você, que o vosso coração esteja voltado, igreja, para Deus. Nunca confiar em um homem acima de Deus. O cordeiro não podia ter ossos quebrados. Me diga, alguma denominação tem osso?
Algum grupo, algum sistema tem ossos. Então nós devemos encontrar o lugar. E Deus diz que Ele poria ali o seu nome. Então vamos encontrar este nome. Aonde foi que Deus pôs o seu nome? Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a isso recebereis. Batista, metodista, católico, não é? Assembleiano. Abertura da palavra, tá, sabe? Um jargão. Entende? Uma expressão de efeito. Até bonito. Como se diz, a mensagem não abriu nada. Não abriu. Agora que temos as revelações, agora que estamos abrindo, somos a cereja do bolo. Não sei de que bolo. Deus enviou um profeta para fazer isso. Entende? Para abrir a palavra. E não ficou nada. Nada. Sem abrir. Ah, tem que voltar para abrir, para revelar. Vai plantar banana no asfalto. Deus é tão fraco que não cumpre as suas promessas. Então, irmãos, nunca vou atrás de deduções, de mentes que falta Cristo. Porque quem não tem a mente de Cristo tem uma mente própria. E pensamentos próprios. E hoje, quantos milhares de denominações, religiões cristãs existem? E como diz o profeta, se eu fizer uma pergunta bíblica, tem que haver uma resposta bíblica. É verdade. Por exemplo, aqui está o quê? Isto é ou não é o microfone? É o microfone? E perguntaria, qual delas está certa? Nos dias do irmão Brano era 900. Hoje tem mais de 30 mil. Qual delas está certa? Teria que mostrar uma e as demais estariam erradas, ou todas estão erradas. Uma vez minha mãe disse, acertar na certa é igual acertar na loteria esportiva. Se olhar por religião é isso. Mas mesmo assim vai errar. Porque Deus disse, eu tenho lugar e colocarei ali o meu nome. E qual foi o nome dado pelo anjo, falado para Maria? E porá seu nome, Jesus. E toda a família do céu. Se você pertence à família do céu, então, como disse Paulo, leva este nome. Os meus levam o meu nome. Não meu prenome, mas meu nome, Rodrigues. E todos os que pertencem a Deus, levam o seu nome. Você é da família, você é filho, você é filha. Entende? Você simplesmente deva confiar naquele que te gerou, porque é Ele que te deu a revelação, é Ele que te deu a luz, é Ele que te chamou, é Ele que tem te sustentado. Porque depois de tantos anos, agora começas a duvidar? Não dê este gosto para o diabo. Por isso Pedro disse, arrependa-se, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aonde está este nome? Aonde está o nome? Deus colocou este nome aonde? Vocês sabem que antigamente Deus não tinha nome. Ele não tinha nome. E ele diz que nem Abraão, nem Isaac não lhe conheceu pelo seu nome.
Ele era chamado Jeová Rafa, Jeová Sama, Jeová Nissi, El Shaddai, Estrela da Manhã. Tudo isso são títulos: Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, o Alfa, o Ômega. Tudo isso são títulos do mesmo Deus. Você pode ter um nome, um monte de título, pode ser doutor, pode ser pastor, pode ser pedreiro, carpinteiro, comerciante, industrial, motorista. Mas qual o teu nome? Você não vai pôr isso no cheque. Eu sou marido, eu sou esposa, eu sou pai, eu sou avô. Não, você tem um nome. E Deus disse que Ele ia colocar um nome aqui. Aleluias. Aleluias. E Ele colocou esse nome. Leva tu contigo o nome. Ele mesmo disse: em meu nome expulsarei os demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum, em meu nome. Você não tem que chegar com medo diante do diabo, quando ele está tomando a pessoa. Você chega ali e use o nome, não vai dizer, em meu nome, sai dele. Não, você usa como no batismo. Use o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia. Saia. Não tem que pedir licença como alguém lá em cima, uma missionária, pregadora, não conseguia expulsar o diabo. Sai dele, meu filhinho. Não. Sai dele, se manda. Tá bem? Não tem que pedir favor, como espíritas. Olha, sai dessa alma, é cansada, é aflita, coitadinha. Não. Tem que fazer igual o irmão Jaime, certa vez expulsando um demônio. O diabo manifestou, ele olhou e falou assim, tu tá aí ainda, seu jaguará. Tu tá aí ainda, seu jaguará. Entende, irmãos? Use este nome. Qual é o nome? Jesus. Cristo. Este é o nome. Então, e o lugar? É onde está esse nome? Exemplo. Nós, antes de nascermos, não tínhamos nome. Éramos espíritos, né? Somos ainda espírito, estamos encarnados aqui. Mas quando nascemos, esse corpo se manifestou, nos deram um nome. Hoje esse corpo é chamado pelo nome. Febrônio. Me faz lembrar de minha mãe. Eu ia pôr o nome do meu filho caçula de Febrônio Rodrigues Filho. É o Jafter, né? Quando eu falei isso, eu vou pôr o nome do meu caçula de Febrônio Rodrigues Filho. Ela estava na cozinha, parou, me olhou assim e falou assim, não faz isso com o coitadinho, não. Não faz. Eu pensei, vocês não tiveram dó de mim então, né? Então, irmãos, é o nome, você atende por este nome. Os céus atendem por este nome. Os anjos atendem por esse nome. Você descansa nesse nome. Você dança, você louva a Deus. Você sabe que o dono deste nome é o Rei dos céus e da terra. E nós estamos destinados ao seu reino. Então, aí está o nome. Volto a dizer, não é um homem mortal. Não.
A revelação do sétimo selo. Sabe o que é a revelação do sétimo selo para eles? É o William Branham. O sétimo selo é Cristo. É uma pessoa, é Cristo. E nós estamos esperando a vinda dele. Amém? Então veja só vocês, irmãos. Há tantas pessoas que levam o profeta a um lugar que não compete, endeusa. E há pessoas que simplesmente vão além. Vão além. Começa a adorar. Diz que o novo corpo de Deus não é Jesus. Já é o William Branham. Desculpa, é feio dizer isso, mas é a realidade. Então, isso é uma blasfêmia. Vocês sabem qual é o maior de entre todos os pecados? Leia a mensagem Orgulho. Como estava conversando com alguém. Ali há 3 níveis de prostituição, de prostituir. E o último nível, que é o maior de todos, é você prostituir a palavra. Alterar a palavra. Isto é pior do que adultério, é pior do que qualquer outro tipo de pecado. Porque você está deslocando o próprio Deus. Se você tem um erro pessoal, é pessoal, uma fraqueza pessoal. Você vai a Deus e pede perdão. Mas quando você pega a Deus e diz que não é o que Ele é, e o que Ele não é, você diz que é, você está deslocando, você está prostituindo, você vai para o inferno. Porque você está tocando na própria pessoa de Deus. Por isso nos diz, há uma advertência no final da Bíblia: quem tirar ou acrescentar, também vai perder a sua parte na árvore da vida. Deixe como está. Se você não entende, Deus não te deu conhecimento, deixe como está. E não saia fazendo crochês, deduções pessoais. Como diz o irmão Branham, cada vez que mais você pensa, mais você se afasta. Se afasta de quem? Se afasta do rapto. Se afasta de Deus. E isso não é honrar, não é adorar a Deus. Preste a tua verdadeira adoração. A palavra, deixe ela como ela é. Não a enfraqueça. Não a diminua, não venha diminuí-la em nada. Este é o lugar de adoração em Cristo. E as mensagens que o nosso profeta nos pregou, nos ensinou. Irmãos, que maravilha! Que maravilha! Ele nos canaliza, nos leva a olhar tão somente para Jesus. Como os apóstolos, quando abriram seus olhos naquele monte da transfiguração, diz a Bíblia, eles não viram a ninguém a não ser Jesus. E a voz de Deus veio e disse-lhes, a ele ouvi. A ele ouvi. Oxalá que a fé de cada irmão, irmã, esteja na palavra de Deus. Esteja nas Escrituras. Esteja na verdade.
Mas eu quero pôr aqui uma observação. Mas tendo sempre o cuidado de seguir toda a palavra. Porque ela também diz, obedecei a vossos pastores. Ela não vai te fazer você, quer dizer, eu me cuido, não. Uma ovelha, ela é dirigida, e o ministério é para te proteger. O verdadeiro ministério, ele é uma proteção. Por isso o profeta nos diz, qualquer ajuntamento, qualquer reunião de oração, deva ter a presença do pastor ou de algum dos seus representantes. Para quê? Porque o diabo, ele é enganador. Daqui um pouco estão fazendo reuniões, o grupinho especial, entende? Aquele espírito entende? Como há pessoas que dizem, a fé para o rapto está nas mensagens, então eu me administro. Quando o próprio profeta diz, não fique você por aí, você tem que ter um lugar que você chama minha igreja, meu lugar, onde você adora junto com os irmãos, onde você paga seus dízimos, aonde você ajuda a empurrar a obra para frente. Mas isso não vê o profeta falar, né? Não tome nada por conveniências pessoais. Tome a palavra do seu todo. Se Deus, como Deus tem nos enviado um mensageiro com uma mensagem, vamos tomar toda a sua palavra. Amém? Então, descanse, irmãos, em Cristo. Terminando, eu quero dizer, ele foi dado, nos diz a Bíblia, ele nos foi dado para propiciação de nossos pecados. E São João diz, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Junto ao Pai, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava e purifica de quê? De todo, ou quase todo, de todo pecado. Então, olhe para Ele. Ele é a tua força. E Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fiquemos de pé. Amantíssimo e precioso Pai Celestial, eu quero lhe pedir, Senhor, no santo nome de Jesus, teu Filho, que o Senhor ponha isso no mais profundo de cada coração, como uma revelação da tua parte, para que firme o nosso irmão, nossa irmã, da criança até o mais velho. Que não venha dizer por dizer, mas que venha isto, Senhor, ter uma base lá no coração, a revelação, para que possa sustentá-los em qualquer circunstâncias da vida. Ajuda-nos, Senhor, ajuda o teu povo e ajude cada ministro a apresentar não suas ideias, mas apresentar Jesus Cristo. Apresentar a verdade. Céus e terra passarão, mas Ele permanecerá o mesmo. E o Senhor estabeleceu uma base de salvar o homem pelo sangue, não por uma religião. Não por uma
uma doutrina, mas foi através do sangue. E o sangue de Cristo não é o sangue de um gentil nem de um judeu, mas o próprio sangue de Deus. Por certo, seu DNA é o próprio Deus, é de Deus. Pai, abençoa-nos, Senhor, assim, e aceite nosso culto de louvor, de adoração, em nome de Jesus, amém.